amigos, minhas amigas, estamos começando mais um programa Otávio Buquerque Cultura em Pauta, já tradicional, de todas as segundas e quartas-feiras, sempre trazendo aqui um convidado super especial para debatermos questões envolvendo a cultura, a educação, em âmbito local, mas também a partir de questões de caráter universal. Hoje não é diferente e hoje vamos debater o pluralismo e o relativismo cultural, além da importância do estudo da cultura indígena e também da cultura africana. E para discorrer sobre esses importantes temas, é com muito prazer que o Otávio Buquerque Cultura em Pauta recebe o professor de Sociologia, João Batista Figueiredo. Vai ser uma conversa via Zoom e eu o saúdo agora. Muito bom dia, professor João. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Otávio. Saudações a todas e a todos. É um prazer estar aqui com você para compartilhar algumas ideias, né? E, de alguma forma, refletirmos sobre este tema, que é tão importante. O prazer é todo nosso, professor, mas antes de iniciar nosso papo, vamos só saudar aqui os nossos parceiros comerciais, que estão sempre ajudando aqui o nosso programa, o programa Otávio Buquerque Cultura em Pauta, começando pelo Jocauto, do meu amigo Fernando, câmbio automático, CVT, peças e serviços na rua Vale do Sol, aqui mesmo em Parnamirim. Só passar aqui o telefone do Jocauto, 3272-3829, é o telefone do Jocauto. Agora passando para aqui, Pão Premium, da minha amiga auxiliadora, lá na Avenida das Alagoas, em Neópolis, em Natal, telefone 3217-7814, é o telefone da Pão Premium. Passando agora para Bocata, gastronomia saudável, para você que precisa fazer dieta, tem restrições alimentares, a Bocata é o local. Telefone 99402-6193, segue aí a Bocata nas redes sociais, Facebook e Instagram. Passando agora para nossa lista, a Book Story da minha amiga Fábia Uerrara, moda feminina exclusiva, faz o seu momento melhor. Telefone 986350852, segue aí a Book Story no Instagram e também no Facebook. Passando agora para Edson Carlos, a barbearia do Edson Carlos, lá na Avenida Bel Cabral, 2221, em Nova Parnamirim. Segue aí também a barbearia do Edson Carlos. Passando agora para Laricão Roots, lanches, né? Delivery, marmitaria delivery. Não, Laricão Roots Lanches, da minha amiga Glênia, lá na rua Quintino Bocaiúva, 35, Cidade Alta Centro, telefone 98887-6312, segue aí o Laricão Roots nas redes sociais, Facebook e Instagram. Agora, sempre ele, bar e restaurante do Humilde Tião, lá na rua Juiz de Fora, em Neópolis, Natal. Grande abraço aí para o meu amigo, querido Tião. E para fechar, Natal Rigor, do meu amigo Raimundo Filadélfio, parceiro aqui da Potiguar Notícias. Aluga-se elegância, moda masculina e feminina, para você que precisa ir de uma roupa para eventos, formatura, enfim, a Natal Rigor é o local, segue aí no Instagram e no Facebook também. Agora sim, vamos começar o papo com o professor de Sociologia, o João Batista Figueiredo. Professor, nós temos um país multifacetado, diversas etnias, culturas, linguagens. Essa variedade, essas diferenças, de certa maneira, não justificam, mas explicam o preconceito, ou essas diferenças tornam o preconceito ainda mais paradoxal, contraditório? Veja bem, Otávio, é uma pergunta que deve levar em conta a nossa história, né? Acho que nossa história de constituição do país desde a invasão dos europeus, né? Dos portugueses aqui, nas terras que vieram a se chamar, né, de Brasil, e este processo todo, né? Veja, nós temos já antes neste período, no período das grandes navegações, no período de colonização, né,
das regiões que não pertenciam à Europa, né? Todo um início aí de constituição de noções que a gente vai chamar de eurocêntricas, né? Toda uma visão de mundo a partir de conceitos daquele povo, né? Ou dos povos que vão ser colonizadores. Isso vai chegar aqui no Brasil e isso vai criar uma noção do que é belo, do que é certo, do que é, vamos dizer, que sublime, né? E o que está fora disso, isso é os colonizados, os povos que não faziam parte, portanto, daquele circuito, daquela região da Europa em si, vão ser relegados a palavras tais como selvageria, né? Povos selvagens, povos bárbaros, povos bestiais. Então, quando nós pensamos que no Brasil nós temos discriminação, nós temos que ver a origem, vamos dizer assim, do eurocentrismo e como este pensamento, esta forma de enxergar o mundo vai ser, de alguma forma, disseminada e vai chegar aqui na nossa cultura. Então, nós temos uma cultura que ela é mestiça, vamos usar esse termo, é uma cultura que tem 3 matrizes étnicas, ou nós temos aqui no nosso país 3 matrizes étnicas que constituíram as nossas culturas, eu acho que essa seria a forma mais correta de falar. Contudo, nós vamos ter aí uma forte adesão do que seria essa noção eurocêntrica. Então, nós vamos ter uma exaltação do que vem da Europa e do que vem da branquitude, por exemplo, né? E nós vamos ter ainda este olhar de que o que vem dos povos indígenas ou africanos está dentro do campo da bestialidade, do que seria o selvagem, do que seria inferior. Então, a origem dos nossos preconceitos e discriminação, neste sentido, tem muito a ver com estas questões históricas e de como surge o pensamento eurocêntrico, de como se dá os processos de colonização e de como os povos colonizados, as etnias colonizadas vão ser relegadas à inferioridade, a uma coisa, às vezes, pré-humana ou mesmo não humana. Então, isso ainda está na arqueologia do nosso pensamento. Então, não é uma coisa, veja, algo criado há tantos séculos, mas que resiste. Então, assim, é preciso perceber os processos históricos para perceber. Então, nós temos aí 3 matrizes étnicas constituintes do Brasil, mas nós temos a exaltação de uma matriz étnica em, vamos dizer assim, detrimento ou em uma dinâmica de inferiorização das outras duas. Professor, estudar o pluralismo cultural pode ser importante para incitar nas pessoas uma espécie de tomada de consciência das suas próprias raízes e, a partir desse momento, dessa tomada de consciência, as pessoas terem plena convicção de seu papel social, da sua busca por reivindicar os seus direitos. É importante nesse sentido, nessa tomada de consciência das pessoas, para que elas possam participar com maior efetividade da nossa democracia? Isso, Otávio, eu acredito, né, eu defendo, trabalho com isso na minha prática como docente, né, sempre que posso estou trazendo um tema e trabalhando a temática étnico-racial. Creio eu que é o que você diz mesmo, né? Acho que a sua pergunta ela já em si traz aí, vamos dizer, que os horizontes do que seria a importância de estudar, né, a temática étnico-racial, de estudar pluralismo, né, pluralidade cultural, enfim, diversidade. Nós somos necessariamente um país plural em termos de identidades culturais, e nós precisamos ter consciência disso, primeiro para ter justamente essa noção do que me cabe, do que é direito para mim,
para que eu tenha o que hoje é muito comum ser dito, né, um empoderamento de si, né, da sua identidade, e também para, e aí partindo para um campo do olhar o outro e o espaço do outro, para que eu, entendendo a minha identidade, possa compreender e a identidade dos outros, que eu possa respeitar, que eu possa, vamos dizer, construir relações respeitosas. Então, eu acho que entender de pluralidade cultural é entender e assumir uma postura que eu chamo de ética da diversidade, é você poder ter uma melhor convivência e melhor até resultados, já que a gente vive em uma sociedade que, né, exige resultados, naquilo que diz respeito às nossas relações interpessoais, nos diversos âmbitos e inclusive as nossas relações no âmbito profissional, porque hoje a gente tem que saber em diversos postos de trabalho como lidar com o diferente, né, com aquilo que diverge. Então, muitas pessoas perdem clientes por não saber lidar. Chega lá uma pessoa de terreiro com brajás, com guias e não é ou com algum tipo de vestimenta que diz respeito à sua identidade religiosa, suas crenças, e ela é olhada de uma forma, às vezes não se fala, mas o olhar, né, popularmente o olhar troncho, né, vai fazer com que aquela pessoa não se sinta acolhida e ela às vezes vai sair daquele ambiente. Isso eu estou usando esse exemplo, mas trata-se de outras questões também, em outros âmbitos identitários, e as pessoas às vezes na sua limitação, quando eu digo limitação, não é que a pessoa nasça limitada, ela é de alguma forma, vamos dizer que educada para olhares limitantes e crenças limitantes, vai fazer com que em ambientes profissionais haja perdas, porque não se tem um olhar para a diversidade e não se sabe atender como se deveria. Professor, ainda pegando esse gancho da sua resposta sobre a questão da convivência, ainda dentro dessa ideia de pluralismo, outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre a Dinamarca, que eles hoje são considerados um dos países mais felizes do mundo. E um dos motivos para essa felicidade toda foi uma mudança no início dos anos 90 em toda a grade curricular, né, em todo o currículo que eles fizeram lá nas escolas, implementando no currículo disciplinas como, por exemplo, a empatia, né, como uma forma de treinar as crianças desde muito cedo a elas entenderem as diferenças, saber se colocar no lugar do outro. Né? Você acha que está faltando isso aqui nas nossas escolas no Brasil, para a gente deixar um pouco esse ensino eminentemente técnico, pragmático um pouco de lado e a gente trabalhar a fraternidade, a gente trabalhar a empatia como uma forma de melhorar a convivência entre as pessoas? Olha, Otávio, eu acho que sim, eu acho que nós precisamos justamente de disciplinas e de práticas pedagógicas, de práticas mesmo que extracurriculares, de práticas de extensão, que levem a essa possibilidade de ter o contato com o que a gente chama de diferente, né? A escola em si é um espaço de diferenças, de pluralidade, né? Contudo, há um processo de homogeneização, né? Então, assim, se invisibiliza ou se silencia certos aspectos dessa pluralidade, e isso é um grande problema. Então, o ideal seria evidenciar isso, né? Seria enaltecer para que as crianças, mas de alguma forma a escola é este contato com a diversidade, e isso tem sim um efeito muito bom na vida dos sujeitos. Nós chegamos na escola e nós aprendemos a lidar nos trancos e barrancos aí, porque às vezes nós temos uma perspectiva que vem da nossa educação informal, outra nós vamos ter também aí dentro desse espaço escolar, por não haver justamente esse trabalho e essa evidenciação, esse olhar para a pluralidade. Nós vamos ter a prática de bullying, nós vamos ter práticas violentas também. Então, o que acontece? É o contato com a diversidade, é um contato positivo, eu tenho um olhar otimista para esse contato. Contudo, existem várias coisas aí negativas que ainda precisam de trabalho. Então, uma das coisas é
como melhor fazer essa diversidade ser visibilizada a partir de feiras que se realizam no âmbito escolar, de eventos de extensão, levar o alunado para ver uma comunidade quilombola, uma comunidade indígena, para ver uma comunidade rural mesmo, se a escola está localizada na cidade, entender que tem pessoas que vivem na zona rural e têm uma identidade muito própria. Levar as pessoas a ter contatos com eu diria que não é nem o contato até existe, mas trabalhar esse contato, refletir sobre ele, porque uma ida a uma comunidade quilombola não é só uma visita, ela precisa ser refletida, ela precisa ser pensada a partir de questões teóricas, historiográficas, que vão auxiliar em uma compreensão. Mas eu acho que não, como você diz, Otávio, não se trata só de trabalhar questões teóricas, questões da ciência em si, trata-se também de trabalhar questões que eu digo que tange a ética, tange a valores, e quando eu digo valores aqui, eu não estou falando de valores religiosos particulares, valores como justamente empatia, respeito, diálogo, capacidade construída. Quando eu falo capacidade, entenda sempre que capacidade para mim é um processo que é uma coisa que se constrói, não é uma coisa que esteja com a pessoa de nascença, né? Como algumas pessoas pensam, fulano mas é isso. Sim. Sobre a questão do relativismo cultural, né? Ou seja, você olhar para a cultura do outro sem ter uma perspectiva etnocêntrica, ou seja, de achar a sua cultura superior. Incita valores éticos, né? No sentido de fomentar a boa convivência, o respeito ao próximo. Então, a questão do relativismo cultural é extremamente importante para a consolidação da democracia. No entanto, quando a gente pensa no relativismo cultural, na perspectiva de que, por exemplo, algumas tribos praticam infanticídio, matam crianças que nascem com alguma deficiência, enfim, sociedades em que a mulher é vista de uma forma depreciativa, menor do que o papel social do homem. Quando a gente pensa nisso, o relativismo cultural não esbarra, por exemplo, no que preconiza os direitos humanos? Bem, existe, eu gosto de, quando eu estou falando, né, de relativismo em algumas aulas, eu gosto de dizer que vamos relativizar até onde, né, até qual é o limite do relativismo. E eu gosto de pensar que, quando olhamos para uma cultura, quando eu falo uma cultura, com uma estrutura cultural, né, uma etnia, um grupo, aí, uma tribo urbana, enfim, esses aglomerados, né, de pessoas que compartilham aspectos culturais identitários. Quando eu olho para isso, eu estou pensando que, quando eu trato do relativismo, que essas pessoas têm dignidade igual, né, a dignidade deve ser entendida como algo igual para todos e todas, que essas pessoas elas merecem respeito na sua forma de existir. Contudo, é preciso que a gente entenda que ser relativista é olhar as pessoas com dignidade e não inferiorizar a identidade cultural dessas pessoas, mas é preciso entender que não é concordar com todas as práticas ou aplaudir todas as práticas ou compreender todas como sendo justas ou, enfim, né? Existem práticas violentas em todas as vamos dizer assim, sociedades. Nós temos na nossa sociedade, né, práticas assim absurdamente violentas, injustas e que nós naturalizamos, né? Se nós pensarmos que na nossa sociedade nós temos multidões de pessoas vivendo em condição de rua, pessoas que nós passamos nos sinais e elas nem são percebidas ou são percebidas como sendo algo subhumano, ou, enfim, se cria uma série de estereótipos para essas pessoas, elas são
culpadas pela condição em alguns desses estereótipos, né, por não se esforçarem bastante. Então, se a gente perceber, o que eu quero dizer, se a gente perceber que todas as sociedades têm práticas que são violentas, injustas, em algum aspecto assustadoras, a gente precisa perceber, a gente precisa chegar à compreensão de que o relativismo as culturas, elas não são melhores umas do que as outras em termos de estrutura. A estrutura cultural de uma etnia não é melhor, uma etnia indígena não é melhor do que a estrutura cultural da nossa sociedade ou de um grupo lá da África, de um grupo étnico da África. Essa é a questão do relativismo. Mas o relativismo não impede que a gente perceba aspectos que são de um nível de violência contra a pessoa humana ou itens dessa sociedade, e que isso possa até, inclusive, ser alvo de uma crítica. Agora, a crítica, dentro da perspectiva relativista, ela é uma crítica que precisa entender a estrutura cultural, o porquê que aquilo acontece. Né? Mesmo que eu não concorde, eu preciso entender por que acontece e, inclusive, ver se é possível haver soluções para aquilo. Uma questão que parece interminável, professor, é a associação entre relativismo cultural e relativização da verdade. Vou dar um exemplo, um que eu já citei aqui, inclusive, en passant. A gente tem uma tendência natural aqui no Ocidente em olhar para os países do Oriente Médio, por exemplo, que professam a religião islã, com um olhar de reprovação quando a gente analisa a forma como eles entendem o papel social da mulher. Em contrapartida, eu imagino que quando eles olham para cá, para a forma como a gente olha para as nossas mulheres, também analisem com um olhar de reprovação. Quando há essa discordância no campo cultural e no campo moral, onde é que fica a verdade? A verdade se perde no meio? Bem, falar de verdade, acho que a partir das ciências sociais é uma questão realmente complexa, né? Porque os regimes de verdade, eles são construídos, claro, existe, a gente poderia dizer que pela busca da razão, pela busca do pensamento crítico mais profundo, uma aproximação de certas coerências, né? De certas coerências, até de certas essências constitutivas da natureza. Eu não vou dizer que da realidade, porque é difícil falar de essência quando nós estamos pensando de realidade construída socialmente. Mas, assim, a verdade, ela é uma instância que faz sentido para o grupo mesmo, né? O grupo, ele constrói sua verdade. Agora, essa verdade, ela parte do campo das crenças. Então, quando ela parte de campos de crença, né, quando ela está alicerçada em estruturas míticas, ela é tida como uma verdade, mas ela é facilmente questionável pela razão, quando você a submete à razão. Então, assim, o que a gente preza muito no Ocidente, agora falando como alguém que compartilha aí, né, está atravessado na cultura ocidental, é a razão que guia de certas constatações que fazemos e certos juízos que fazemos sobre as coisas. Agora, assim, é difícil impor, porque a imposição, ela parte de um princípio etnocêntrico, né? Então, é difícil impor que a minha razão, ela deve se sobrepor a uma crença local. O que a gente pode pensar é até onde essa crença ela está sendo benéfica para os membros daquela sociedade, ou até onde ela está impedindo que membros daquele grupo social tenha a plena liberdade de existir dentro daquela estrutura. Mas também existe outro questionamento, até onde nós podemos, vamos dizer que se meter, né, ou intervir naquilo que não é o nosso mundo, né? Então, assim, uma das coisas que a antropologia pensava era que dentro da própria sociedade surgiria, a partir do passar do tempo, né, da evolução, e aqui eu não estou falando de evolução no sentido do evolucionismo
lá cultural, né, o primeiro paradigma da antropologia, mas a revolução no sentido de como as coisas vão se transformando, haveria dentro do próprio grupo essas possibilidades de transformação, de reflexão em torno das práticas que não são benéficas, né? Então nós temos hoje em algumas sociedades que têm esses regimes patriarcais, em que as mulheres elas estão em uma posição bastante crítica ao movimento das próprias mulheres. Às vezes agora é triste, porque às vezes elas saem dessa sociedade, elas fogem para poder conseguir fazer movimento de crítica ao que acontece. Agora sim, é preciso também entender o sentido que aquilo, eu sempre gosto de dizer, em que sentido isso acontece, qual é como isso funciona a nível de estrutura cultural, né? Porque se a gente critica de fora, a gente critica com as nossas lentes. A gente impõe sobre eles um significado de mulher, né, de patriarcado, que é nosso mesmo, né? Então, é preciso ter aí um exercício que é um exercício difícil, que é de aproximação, para que a crítica seja mais autêntica. Agora, sim, de forma geral, a verdade, ela é uma temática difícil de se refletir, porque realmente elas são estruturas, e a verdade está muito aliada a estruturas de poder também, mas aí o debate seria longo. Vamos para o próximo, meu amigo. Professor, nós temos uma tradição aqui no Brasil, sempre tivemos nas nossas escolas, de se estudar a cultura grega, a cultura romana, a civilização egípcia, e as nossas próprias origens, a cultura indígena, a cultura africana, sempre foram negligenciadas. Isso significa dizer que nós sempre tivemos problemas notórios no que concerne à consolidação da nossa própria cultura, à ratificação dos nossos valores culturais? Existe historicamente, né, porque, veja bem, foram povos subalternizados, povos inferiorizados, né, os povos indígenas e os povos que vieram do continente africano. Então, nós tínhamos aqui uma quantidade imensa de etnias, e também vieram da África povos de localidades diferentes, vamos dizer assim, de etnias, de grupos étnicos diferentes, né? Então, vem pessoas da Angola, né, povo banto, e, enfim, vem pessoas da Nigéria, pessoas que foram tudo colocadas no mesmo pacote. Os indígenas são índios, né, quando se fala. Então, quando eu estudei estudos sociais, a forma como se retratava os índios era horrível, porque era uma forma muito estereotipada, era uma forma limitante, e era uma forma que realmente não expressava a riqueza da cultura. Isso tem a ver com essa forte adesão a uma nossa branquitude, né, que está dentro desse vetor eurocêntrico. Então, seria o quê? É o homem branco, cristão, né, enfim, heterossexual, e o que foge deste universo, que seria, aí entra aquela coisa da verdade, que seria tido como uma espécie de pilastra de verdade, ou uma pilastra verdadeira para a existência humana. O que foge disso entra para o campo da incerteza, ou do que seria o errôneo. Então, assim, as nossas etnias, elas não foram estudadas como deveriam os povos africanos, porque é tido como as práticas desses povos como sendo inferior, como sendo práticas até perigosas, práticas maléficas, né? Então, assim, quando você vai falar, por exemplo, eu tenho uma questão muito, muito simples. Eu fui dar uma disciplina chamada Educação em Relações Étnico-Raciais, e quando eu estava falando da questão dos candomblés, a aluna ela dizia assim: sangue de Cristo tem poder. Quer dizer, para você ver como há um verdadeiro problema a nível de formação mesmo, né, das nossas concepções aqui. Então, quando a aluna ela diz isso, ela está entendendo que aquilo ali é uma coisa né, que é uma coisa
perigosa, então ela está invocando um aspecto de sua crença para se proteger daquilo que o professor está expondo, porque aquilo que o professor está expondo é uma coisa maligna, é uma coisa perigosa, é uma coisa que tange ao que seria a compreensão dos demônios, né, pela mitologia cristã e de outras religiões que acreditam nesses elementos. Mas, assim, é um trabalho realmente de reeducação. A questão étnico-racial é uma questão que tem a ver com mudança de concepção, com compreensão até do seu lugar no mundo e de que você compartilha dessa diversidade, que está em você. Nós somos mestiços, eu sou um mestiço. Eu gosto desse termo, né? É um termo que para mim é interessante. Eu sou misturado, eu tenho culturas aí de diversos povos. Agora sim, só para encerrar, Otávio, eu acho que é preciso perceber que tem essa, como eu disse no início, né, na tua primeira pergunta, essa exaltação do que vem da Europa. Então a mitologia, agora claro, se estuda a mitologia egípcia, né, que o Egito está na África, mas parece que nem é da África, já pararam para pensar, né? Parece que nem é. Mas as mitologias que se elegeram para se estudar têm elas estão ali dentro de um nível de aceitação. Se estuda, você pode até ter uma festa na escola que você deixa seu filho se vestir de Zeus ou de alguma divindade aí da mitologia grega ou greco-romana, né? E você não permite que seu filho se vista de um orixá, porque se ele se vestir para fazer uma encenação de alguma das, sei lá, da mitologia da nigeriana, né? Do candomblé, que nós chamamos de Queto, vai ter um problema, assim, e é uma coisa assim, então falta quebrar com esses estereótipos através justamente de uma educação efetiva que trabalhe a diversidade, que exponha essas coisas, que problematize, né? Que desconstrua, entendendo que compreender não significa praticar, que respeitar não significa praticar. Essa é uma questão que eu falo muito para os meus alunos e alunas, e compreender, gente, respeitar, não leva você a ter um compromisso com aquilo, ou a praticar aquilo. Então, a gente tem que detonar, porque acha que se respeitar já está entrando de alguma forma em cumplicidade com aquilo, e não é por aí. Professor, a respeito da cultura indígena, você diria que a miscigenação, que é uma característica marcante do nosso povo, ela atrapalhou, digamos assim, ou ela fomentou quase que uma total diluição ou supressão dessa cultura indígena, a ponto da gente não ver, por exemplo, representações indígenas nas mais diversas manifestações artísticas, no cinema, na música, né? Cantores indígenas, por exemplo, ou na ciência, uma produção científica por algum indígena. A miscigenação atrapalhou nesse sentido, e aí, emendando, você diria que as universidades ainda não se abriram completamente para uma discussão mais séria em torno da cultura indígena, a questão das cotas, por exemplo, a importância delas para a gente ter mais alunos de origem indígena, para fomentar nesse meio intelectual uma discussão mais séria em torno dessa cultura? Bem, Otávio, nós tivemos aí acho que, um grande levante, né, das organizações indígenas, das entidades indígenas. Eu acho que é uma coisa que ainda precisa muito, né, de muito caminho, de muito espaço de expressão, mas está acontecendo, né? Está acontecendo. É algo que vamos dizer, na minha compreensão, ainda pouco diante daquilo que precisa, né, diante daquilo que se necessita, mas já está acontecendo. E eles, porque parte, né, dos grupos mesmo indígenas se organizar, então é uma organização realmente que feita nos trancos e barrancos, com muito esforço, mas tem se criado grupos, né, organizações, entidades buscando. Agora sim, fica difícil porque tem os espaços de expressão, tem muito a ver com a gestão pública, né? Então, quando a gestão pública ela é uma gestão que abraça, que pensa a questão, que cria políticas públicas direcionadas para aquele âmbito, há um favorecimento, há um campo, né,
mais possível, né? Mas assim, o que eu acho é que a miscigenação, que foi a questão inicial da sua pergunta, ela foi uma miscigenação levada para uma dinâmica, ou encabeçada pela dinâmica de branqueamento da população. Então, o índio, ele vai se perdendo nesse processo de miscigenação, não porque ele quer isso, ou porque a miscigenação ela acontece. Se nós temos três matrizes étnicas em um mesmo, vamos dizer, em uma mesma região, um mesmo território, vai acontecer, né? Vai acontecer de alguma forma essa miscigenação. Claro que a gente sabe que aqui no Brasil aconteceram violências horrorosas no processo de miscigenação, estupros, né? nas senzalas, estupros de mulheres indígenas, de rapazes indígenas, enfim, foi um processo assustador. Não é essa coisa tão espontânea como se parece, né? Não que não tenha acontecido, né? Vamos dizer que as relações aí entre pessoas de raças diferentes, ou de etnias diferentes, de uma forma mais espontânea, mais, eu diria que voluntária, né? Apesar que a gente pode até também estar problematizando a questão de voluntário, né? De vontade, quando a gente sabe que nós temos aí colonizadores e colonizados, né? Mas, assim, é possível pensar que este processo de branqueamento foi um processo também de violência muito forte e de etnocídio. O etnocídio não só foi as doenças trazidas, né? Provocadas pelas doenças trazidas e até o Lévi-Strauss ele fala, né, que em Tristes Trópicos que colocavam panos, né, de pessoas que tinham tido algum tipo de contaminação viral em trilhas indígenas para que o índio se contaminasse, levasse aquele vírus para a aldeia e lá as pessoas elas fossem de alguma forma. Então é uma arma biológica, vamos usar esse termo, né, um termo contemporâneo, que foi utilizado porque se percebeu, é óbvio que eles constataram que os índios eles tinham uma facilidade por não ter os anticorpos, né, já que não tinham esses vírus aqui, então era muito fácil matar desse jeito. Então foram mortos com armas, foram mortos com doenças e foram mortos também pela estratégia de branqueamento. Então, assim, você vai ter aí uma verdadeira pauta de eliminação daquilo que não é branco, né? E quando eu digo branco aqui, eu estou falando que por trás disso tem toda uma representação simbólica, uma estrutura cultural, econômica, de poder, toda uma ideia de modernização do mundo, toda uma ideia colonizadora atrelada à modernização do mundo. Então, assim, preciso que haja. E aí hoje também nós temos esse movimento de pessoas que são indígenas e que vivem no meio urbano, retornando, né, ao que seria esta compreensão de sua etnia de origem ou de sua condição aí de ser mestiço, né, vamos dizer assim. Nós estamos nos encaminhando mais ou menos para o final do programa, professor. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo pelo meu canal, Otávio Albuquerque Cultura em Pauta, e pela TV Potiguar Notícias, está adorando o papo, realmente está sendo muito enriquecedor. Mas eu ainda tenho duas questões, mas eu peço para você resumir um pouco mais, professor, para a gente poder contemplá-las. Certo. E uma é a seguinte, sobre a questão da cultura africana. Você diria que houve um esforço hercúleo, digamos assim, da elite econômica e, consequentemente, da elite branca aqui no Brasil, sempre, vamos imaginar depois da abolição, a partir de 1888 para cá. Houve um esforço para restringir a cultura africana, a cultura negra, para, por exemplo, algumas manifestações artísticas, muitas vezes secundárias, inclusive, ou para o esporte, como uma forma de, digamos, diminuir a contribuição da cultura negra para a intelectualidade do Brasil? Eu penso, Otávio, que não, assim, quando a gente vai falar de elite, né, a gente tem que sempre falar sem generalizar, né? Nós temos pessoas aí com, vamos dizer, um forte poder econômico, mas que de repente tem aí compromissos com
causas sociais, né? Trabalha em suas empresas a questão da responsabilidade social, enfim, precisa a gente pensar, né, de que elite estamos falando, né? Seria da elite do atraso que o Gessé de Souza fala, né? Mas, assim, o que a gente pode imaginar é que quando eu nasci em 1983, não fazia nem 100 anos de abolição, né, da escravatura no Brasil. E, assim, é uma coisa recente, então os efeitos deste processo, que foram de séculos, não são desmanchados do dia para a noite. Então o povo diz assim, mas não há racismo, mas nós, dando a entender que a gente vive numa democracia racial, isso não é verdade, porque há efeitos, e o racismo ele é necessariamente estrutural e sistêmico, então há efeitos fortes no modo de pensar e também no modo de fazer, vamos dizer, conduções aí, de demarcar andamentos para a sociedade. Certamente isso existe e é preciso que a gente problematize constantemente o movimento da população negra, é um movimento negro, é um movimento que tem feito um papel já há muito tempo importante para justamente estar trabalhando essa questão. Professor, um minuto. Você citou um conceito aí importante para a gente finalizar, democracia racial. Se a gente pensa no nosso passado de desigualdade, se a gente pensa no nosso passado de escravidão negra, escravidão indígena, se a gente pensa no racismo estrutural, se a gente olha para o passado e pensa na dominação europeia que deixou uma cicatriz enorme na nossa sociedade, a gente chega à conclusão de que a democracia é uma falácia e que a democracia racial é uma falácia maior ainda? A democracia no Brasil, falando do Brasil especificamente, é uma criança, né? É uma criança, ela é muito recente, nós tivemos a democracia como algo pensado muito, ou estabelecido muito recentemente, então nós ainda estamos criando e lutando por meio da educação, por exemplo, e aí quando eu falo educação, não só a educação formal, nós temos aí a educação em outros âmbitos, também trabalhando essa questão, para criar uma consciência democrática. Sem ela não é possível, né? Não adianta ter uma Constituição belíssima se nós não criamos culturalmente a consciência democrática, porque as pessoas elas ainda agem no seu dia a dia de uma forma autoritária, né? Então precisa se estabelecer isso a nível de cultura, né? A nível de, portanto, de uma verdadeira consciência, de identidade. E quando se trata de democracia racial, não. Então assim, a gente precisa muito ainda para estabelecer, porque ela ainda não existe na consciência das pessoas, na cultura cotidiana das pessoas. Professor João Batista Figueiredo, muito obrigado pela sua participação, o conteúdo riquíssimo que você apresentou aqui. Como eu falei, eu tenho certeza que quem está nos assistindo agora gostou e venha mais vezes para a gente discutir outros temas dessa mesma relevância. Otávio, eu que agradeço demais pelo seu convite e foi um momento muito agradável, né, de conversa mesmo. Tentei fazer com que fosse um momento menos teórico, menos filosófico possível, e mais uma conversa, uma apreciação da temática, viu? Eu agradeço demais. Foi um prazer, professor, muito obrigado. Antes de encerrarmos o Otávio Albuquerque Cultura em Pauta, só passar aqui mais uma vez pelos nossos parceiros comerciais, começando pelo Jocauto, câmbio automático, CVT, peças e serviços na rua Vale do Sol, aqui mesmo em Parnamirim. O telefone do Jocauto, 3272-3829, segue aí o Jocauto. Passando pela Quipão Premium, na Avenida das Alagoas, em Neópolis, Natal, telefone 3217-7814, segue aí a Quipão Premium nas redes sociais, lá da minha amiga auxiliadora. Passando agora para Bocata, gastronomia saudável, para você que tem restrições alimentares, precisa fazer dieta, Bocata é o lugar. 99402-6193, segue aí o Bocata nas redes sociais.
Agora, a Book Story, da minha amiga Fábio Errara, moda feminina exclusiva, faz o seu momento melhor. Telefone 986350852 é o telefone da Book Story. Segue aí nas redes sociais. Passando agora para a barbearia do Edson Carlos, lá na Avenida Bel Cabral, 2221, em Nova Parnamirim. Telefone 9618-0090 é o telefone da barbearia do Edson Carlos. Passando agora para Laricão Roots Lanches, lá na rua Quintino Bocaiúva 35, Cidade Alta Centro. Segue aí o Laricão Roots, telefone 98887-6312, é o telefone do Laricão Roots. Agora, Tião, bar e restaurante do Humilde Tião, lá na rua Juiz de Fora, em Neópolis, Natal. Segue aí também o Tião. Agora, Natal Rigor, moda masculina e feminina, aluga-se elegância. Só passar o endereçozinho da Natal Rigor. Rua Passeio das Rosas, 801, em Mirassol. O telefone 3206-2171 é o telefone da Natal Rigor, do meu amigo Raimundo Filadélfio. É isso. Então, com os nossos parceiros comerciais, terminamos aqui mais um programa Otávio Albuquerque Cultura em Pauta. Próxima semana, na segunda-feira, estaremos de volta com mais um programa especial para vocês. Contamos com a participação de todos. Até lá!